área do seu cérebro a se desenvolver. Ela termina de amadurecer por volta dos 25 anos de idade em média. Aham. Então, por isso que adolescente é mais impulsivo. Adolescente tem uma menor capacidade empática em média. Tem menos capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso tem bons estudos mostrando. Uns desenhos experimentais bem legais. Menos capacidade de avaliar Menos risco. capacidade de avaliar risco. Por isso que é muito mais propenso a buscar novidade. Mas aí o que pode ser novidade? Pode ser morar numa outra cidade para fazer uma faculdade. Ou pode ser usar droga. Pegar o carro escondido e sair dirigir um carro escondido, etc. Adolescente, cara, não pode, velho. É grupo de risco ferradíssimo para uso de cannabis. Basicamente, eu vou transformar o meu cérebro de uma forma que não era pra ele Você ter tá sido pra aquele marretando uma lado. área mole. Você tá marretando uma área mole. Digamos que um adulto já teria os córtex, depois dos 23 anos, já teria o córtex pré-frontal mais maduro e, portanto, ele teria, menos influência da cannabis. Mais ou menos isso, em grosso modo. Grávida, velho. Já tem estudos mostrando que não é legal. Grávida usar cannabis. Mas porque afeta o bebê? Pode afetar os metabólicos. Assim como o álcool também não pode. Nasce Bob Marley. Então, assim, tem pessoas que têm transtorno psiquiátrico ou um parente com transtorno psiquiátrico, principalmente que envolva Quem tem psicose. casos de esquizofrenia na Transtorno família, bipolar, transtorno Pode, velho. bipolar. Transtorno pânico. Você pode abrir o quadro. Às vezes tá latente, aí você começa a usar a substância e abre o quadro. Às vezes uma única vez. Cara, eu já peguei muito paciente com transtorno de pânico. Isso. Fumou baseado, teve uma crise de Transtorno- pânico, transtorno- velho. Fudido. Transtorno de pânico. Uma das bizarro. coisas que mais ativa transtorno de pânico é maconha. Cara, é bizarro assim, velho. Também tem vários pacientes que E aí tiveram. depois o paciente fica agorafóbico. Isso. Ele fica com ansiedade social ou com medo de sair em lugares abertos, porque como ele teve a crise de pânico e foi um momento que ele acha que vai morrer, é muito externalizante. O cara tá no shopping ou tá com os amigos, ele acha que vai morrer, cara. Coração pá, 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 pá. Ele acha que alguma coisa vai acontecer, ele vai morrer. Aí ele fica meio que traumatizado com aquilo ali e começa a ter medo de ir em lugares. Tipo, eu não vou lá comer no shopping porque vai que eu tenha isso lá no meio da praça de alimentação e passe vergonha. É só não fumar um baseado nesse processo, né? Mas ele fica com medo, né, velho? A gata escaldada tem medo de Cara, água deixa eu quente. falar um Curioso negócio. isso, cara. Por que será que acontece isso? O quê? O pânico na maconha. Cara, eu não tenho certeza disso, mas uma vez numa aula com o Takahashi, você chegou a ter aula com o Takahashi? Conheço, Takahashi. O Takahashi Eu foi meu tive aula professor com de ele, mas psicofarmacologia. E ele falou pra mim que é dose dependente. Que se a dose for muito alta, ela pode aumentar a ansiedade. Saquei. É a única informação que eu tenho. Saquei. Mas eu sei de pessoas que são usuários de maconha e ficam de boa, de repente tem uma crise de ansiedade, daí não param de usar, depois voltam a usar e ficam de boa de novo. Mas, cara, eu vou te falar, é impressionante a quantidade de pessoas que têm ataque de pânico usando maconha e você vai ver no comentário depois, você vai ver quanto de gente que vai falar disso. Que vai falar disso. Mas existe um cenário em que ela existe a possibilidade, no entanto, dela ser só não ter nenhum efeito perene. Não, efeito vai ter, cara. Aí vai do que você tá usando com o risco que você aceita usar. Álcool. Álcool tem risco pra caralho. Eu diria o seguinte, é difícil de você avaliar isso. Hoje a gente não tem evidências de que depois de descontinuado o uso, o paciente vai ter complicações, digamos assim, que durem muito tempo. Mas isso pode ser o modelo experimental que a gente está usando, o modelo de pesquisa que a gente está usando para avaliar isso. O que eu diria para você, cara, é que qualquer substância que entre em contato com os neurônios, certo? Ela tem um potencial muito grande para mudar a forma como esses neurônios se relacionam entre si. Tá. Ou seja, as nossas conexões neurais. Uma coisa que a gente chama de engramas. Tudo que a gente faz, você está aqui piscando o olho com a mão aqui assim, depende de um engrama no teu cérebro, certo? Então, a forma como você percebe as coisas, a forma como você constrói a realidade, a forma como você vê a si mesmo, todas elas dependem de engramas. Essas substâncias vão alterar esses engramas. E olha que louco, cara. O CBD, ele... O CBD atua no cérebro também? Atua no cérebro. No cérebro e no sistema imunológico. Você tem, sendo bem grossamente falando, você teria maconha no cérebro. Você tem o que a gente chama de endocannabinoides. São canabinoides endógenos. Então você tem um receptor ali dentro e você tem um neurotransmissor endógeno que o seu próprio cérebro produz, que a maconha mimetiza ele. O CBD mimetiza ele. Assim como, por exemplo, algumas outras drogas recreativas, como psilocibina, LSD, etc., movimenta neurotransmissores no seu cérebro, por exemplo, serotonina, acetilcolina, a própria nicotina do cigarro. Isso, fala sobre a nicotina. A nicotina, ela se liga num receptor que teve um nome muito criativo também, chamado de nicotínico. Os caras não são zero criativos. Tem dois tipos de receptores que são pro mesmo neurotransmissor, são os nicotínicos e os muscarínicos. Certo. Assim, você tava falando que a nicotina liga no nicotínico. Tá, mas assim, a gente produz endocannabinoides. Isso. A gente que a maconha, o CBD, mimetiza isso daí. A gente produz alguma coisa parecida com nicotina também ou isso é totalmente externo? Não, acetilcolina, que seria um neurotransmissor que se liga no mesmo receptor que a nicotina se liga. Tá. A questão é assim, existem, por exemplo, morfina.
Morfina, o Venvance, um medicamento utilizado para tratar TDAH. O Venvance é um derivado de uma anfetamina. Do mesmo que deriva metanfetamina, uma droga de abuso. Então a galera tem que entender que qualquer medicamento que você utiliza é uma substância farmacológica Quer mais Que um? age no cérebro. Não, só que toma interage com receptores no seu cérebro e muda a função daquele neurônio e, consequentemente, do circuito que aquele neurônio está envolvido e do comportamento ou da emoção gerada por ele. Então, o que é de abuso e o que não é, por exemplo, benzodiazepínico, que é um medicamento usado para tratar ansiedade, por exemplo, ou medicamentos para dormir, tipo Rivotril, eles também causam dependência. O Zolpidem é maneiro. Zolpidem, exato. Zolpidem é legal. maneiro. Ele tem uma mamadeira de Zolpidem do lado da cama. Tem um baldinho Eu de parei. Zolpidem, Nossa, né? eu me receitaram o Zolpidem, só que eu descobri que se eu vencer o sono que o Zolpidem me dá, eu fico loucão. Já deu a dica, agora vai aumentar o consumo de Zolpidem. A galera vai tomar Zolpidem com café. Zolpidem com Red Bull. Não, eu tive uma experiência com o Zolpidem. Primeiro o Zolpidem me deixa relaxadão. Tu fica, caralho, nossa, tô relaxadão, pá, não sei o quê. Tomava de 12 ou de 5? Ah, não lembro. Não vou lembrar. E eu lembro de eu estar no computador aqui assim, e eu tinha uma... E assim, Cara, como é que você toma Zolpidem e vai pro computador, cara? Já tá tudo errado, né? Você É, toma Zolpidem na cama, porra. E aí, Vai dormir. e aí, Eu já tomo Zolpidem pra as jogar letras, CS, as tá letras ligado? ficavam em 3D, Porra, velho. mané. Mano, Eu tô olhava quase assim, jogando essa caixa de caralho. charuto na cara dele. Velho. O cara toma Zolpidem e vai Imagina, jogar CS, pô. imagina o seguinte, o Dota, Zolpidem me respeita. é um indutor de sono. Ou seja, ele tem um perfil farmacológico que ele vai fazer efeito rapidamente. Curta duração, 3 horas mais ou menos. Então você toma, ele é para induzir o sono. Tomar vai e dormir. dormir. Tem gente que toma de madrugada. Acorda Isso, e toma de madrugada. Aí você tem outros remédios que têm um perfil maior, mas qual é a vantagem do Zolpidem, né? É que você não acorda de manhã muito bêbado de sono, né? Por exemplo, alguns benzodiazepínicos acabam impactando o teu sono, né? Então, o que deve acontecer? Você toma, você fica acordado, e aí ele começa a diminuir o efeito, daí ele começa a te deixar doidão, certo? O efeito sedativo e hipnótico que ele tinha que ter, ele tá passando. Então você tomou o Zolpidem, você tem que se preparar pra dormir. Eu tomou o Zolpidem aqui, deixa eu mexer na guerra. Cara, o cara toma Zolpidem e vai... Outra coisa importante pra falar pra galera... Não façam isso. Tá errado. Pessoal, nenhum não façam nada que o Igor tá falando. Não faz nada que o Igor faz nada faça, que por ele Não favor. faz nada que eu faça, eu sou o pior exemplo. Ó, uma coisa que é importante pra galera, nenhum medicamento ou substância mimetiza um sono natural. Nenhum. O sono induzido por Rivotril, Zolpidem, etc., nunca vai ser, o álcool nunca vai ser igual e tão reparador quanto um sono natural. Mesmo você apagando, você não passa pelas fases. Lembra que eu te falei das fases do sono? Se você toma essas substâncias, você tira algumas fases que são importantes, certo? Ou reduz o tempo delas, certo? Tá, só pra... Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que você começou a falar da nicotina, eu fui pra outro caminho. Eu uso nicotina. É muito ruim? Cara, a nicotina, assim, embora ela não... Muita gente tem uma dificuldade de entender o porquê que a nicotina causa dependência. Fala aí bastante pra eu poder usar nicotina aqui fora da câmera. Ó, muita gente não entende. Vou tentar fazer um raciocínio mais longo aqui pra te ajudar. Muita gente não entende, quando você vai dar aula de neurociência dos vícios, muita gente não entende o porquê que nicotina causa dependência, se ela não atua aumentando dopamina diretamente. E as pessoas acham que ela não... E dopamina é o principal neurotransmissor da dependência. Ligada à adesão às substâncias. O que a nicotina faz? A nicotina se liga a receptores nicotínicos em neurônios produtores e liberadores de acetilcolina. Tá. Primeiro, esses neurônios produtores de acetilcolina, muitas vezes eles são interneurônios ou neurônios que se conectam a neurônios liberadores de dopamina. Então você liga essa garrafa está conectada com esse microfone, então a garrafa é acetilcolina, isso daqui é dopamina. A nicotina se liga aqui e ativa esse aqui liberando dopamina aqui. Então indiretamente ela aumenta a dopamina que gera esse estímulo de vício. Agora tem um outro lado, e vai ser um pouco polêmico que eu vou falar aqui, e não façam isso, tá? Mas a nicotina aumenta foco, cara. A nicotina ela pode aumentar um pouquinho a sua ansiedade e vários prêmios Nobel, etc., mascavam goma de nicotina para estudar. Porque ele, de fato, por você ativar o sistema colinérgico, ele é um dos principais sistemas envolvidos com aprendizado e foco. Eu tô maluco quando eu acredito, quando eu imagino que a nicotina ela me ajuda a baixar a bola também da pressão. Pensa assim, ó, pode ajudar, mas em alguns casos aumenta. O cérebro é tudo assim, depende muito, tá? Mas de fato, a nicotina ela pode aumentar um pouco seu foco, aumentar um pouquinho a sua capacidade de aprendizado em alguns casos. Tanto é que a doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, um dos principais grupos de neurônio que vão pro pau inicialmente no Alzheimer é os neurônios colinérgicos. Só que, claro, velho, óbvio, quando você vai ver a relação custo-benefício, no momento que você sai da transição de aumento de foco usando nicotina, e ninguém tá falando de fumar cigarro, nicotina é uma coisa, cigarro é outra. Usando nicotina, igual quando o cara fala de CBD, a galera acha que é fumar um baseado. Não, CBD tem outras não, formas de várias utilização, outras, né? Até porque quando você fuma um baseado, você compra do Carlão, o seu amigo da esquina, você não sabe quanto que tem de CBD ali. Você nem sabe o que é aquilo. Nem ali. THC. E nem THC. E nem carvão, nem cocô de rato. nem Xixi de vaca, então você não tem noção, tá ligado? Outras substâncias.
Quando você passa do momento de uso que seria um efeito potencializador de foco, e é rápida essa transição, principalmente se você tem uma alta propensão a desenvolver vício e condicionamento de vício, o custo-benefício não vale a pena. Então, em outras palavras, para reformular o que eu falei aqui, não vale a pena, velho. Para 99% das pessoas, você talvez tenha lido na internet em algum momento que nicotina aumenta foco, de fato aumenta. Mas para 99% das pessoas não vale a pena utilizar, porque provavelmente você vai criar uma dependência dela. E sabe o que é louco, Igor? Mas pode fazer mal pro cérebro? O que eu quero dizer assim, ó. Você tá falando dos caras que mascam. Eu entendo que fumar algo vai destruindo parte do teu corpo. Mascar um chiclete talvez seja menos danoso. Pro corpo talvez, né, cara? Se você Eu quero saber especificamente o seguinte, eu tô fudendo meu cérebro. Quando você fuma? É. Cara, pensa no seguinte, teu cérebro precisa o quê pra funcionar? Sei lá, pô, tu que é o neurocientista. O que você acha que ele precisa pra funcionar? A energia Perfeito. E da onde é que ele tira a energia? dos alimentos. Dos alimentos e do oxigênio, certo? Uhum. Então imagina o seguinte, quando você fuma, você tá reduzindo a capacidade do teu pulmão de fornecer oxigênio pro teu organismo. É verdade, mas e se eu mascar? Aí você vai reduzir o dano. Eu reduzo o dano. É uma redução de danos. Tá. É uma redução de danos. Mas olha que louco, cara. A mesma Então agora eu vou só mascar. A mesma dopamina que aumenta via nicotina, claro que... Foda-se largar, né? Não, mas tudo bem. É que nem o Elisen fala. Pelo menos agora você sabe a regra do jogo. Velho. Agora Você já tá sabendo quais são as regras do jogo. Ó, e outra parada, meu, só pra deixar claro pra galera. A mesma nicotina que aumenta a sua dopamina, pra te deixar nesse estado de high, né? Nesse estado de bem-estar. Se você conseguir fazer um mecanismo de treinamento, etc., você consegue isso com exercício físico. Ou você acha que o Cariani e o Muzi não tem uma vibe quando dão um treinão de perna lá no Não, CT? com certeza. Os cara, esse comportamento deles é perpetuado porque eles aprenderam... Por que eu não consigo replicar isso? Porque você fica no seu computador 2 da manhã Hábito. tomando Zolpidem e jogando Dota, Hábito. porra. Como é que você vai conseguir treinar, caralho? Você moldou teu cérebro pra isso. Como é que você vai acordar e vai lá treinar? Pô, cara, imagina- por que vocês moram tão longe? Eu queria que vocês morassem aqui pra gente conversar toda hora, porra. Velho, imagina o seguinte, o teu cérebro é uma argila. Você moldou um cinzeiro, quer usar ele como prato agora. Não cabe. Pode até ser parecido, mas não cabe. A comida vai cair, vai ficar com gosto de fumaça. Então, você teve a tua vida inteira modelando o cinzeiro, agora você quer o prato. Não dá, negão. Cara,